Bom, voltei para a segunda aula, né? Estava preocupado que ninguém estava me respondendo no grupo, eu já ia processá-los mesmo. Abandono de incapaz, abandono de idoso aí, tá legal? Então assim, espero que tenham feito aí os exercícios, que posteriormente eu vou cobrar, tá? Já mencionei que não vou dar P2, então as atividades da apostila vão ser cobradas com mais rigor e veemência, tá bom? Então assim, vamos lá, página 362, urbanização do Brasil. Gente, ó, quando a gente fala de urbanização do Brasil, alguém pode falar assim, mas nós somos urbanizados? Obviamente que somos urbanizados, né? Hoje no Brasil, existem muitas cidades e a população da zona urbana é muito maior do que a população da zona rural. E eu coloquei que isso é um critério para caracterizar uma área ou uma região como urbana. Então, para se ter uma ideia, no censo do IBGE de 2010, o país possuía uma população de aproximadamente 191 milhões de habitantes. Tá? Desses 191 milhões de habitantes, 161 milhões viviam em zonas urbanas, enquanto que apenas 29 milhões viviam na zona rural. Professor, isso sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Até a década de 60, a maioria da população morava no campo e a qualidade de cidades era bem menor do que a atual, do que a de hoje em dia. Nesse período, as cidades existiam, tá, para atender às necessidades das atividades desenvolvidas no espaço do campo, né, como mineradoras, cana-de-açúcar, ouro, café e assim sucessivamente. Já na década de 70, o número de habitantes morando nas cidades foi pela primeira vez maior do que a população que vivia na zona rural. Em 70, nós tínhamos aí 90 milhões de pessoas, né, no território brasileiro. Esse crescimento do meio urbano, proporcionalmente maior do que o meio rural, ele recebe o nome de urbanização. E isso se dá no Brasil no início do século XIX, né, que vai ser intensificado a partir de 1920. O que motivou esse processo de urbanização? Primeira coisa, implantação de indústria nas cidades brasileiras. Obviamente que essa implantação de indústrias nas cidades brasileiras, ela atrai muitas pessoas da zona rural para as zonas urbanas. Em virtude do quê? Em busca de trabalho e melhores condições de vida, né? Isso é óbvio. E isso vai provocar o que nós vimos lá na aula retrasada, né, da semana passada, o êxodo rural. Outro fator que convém saltar é a implantação de máquinas nas atividades no meio agrário, lá no campo. Quando as máquinas são introduzidas no campo, né, obviamente que muitas máquinas irão substituir a mão de obra assalariada. E as pessoas sem trabalho, elas procuram, né, virem para as grandes cidades. Outra coisa que convém ressaltar também é a concentração de terras nas mãos de pouquíssimos proprietários, né? Eles tinham como comprar as máquinas e os produtos agrícolas, então logo expurgava os trabalhadores rurais. E outro fator é a migração dos pequenos proprietários de terras para as cidades em busca de trabalho assalariado nas indústrias, porque lá eles ganhavam muito mal. Os que conseguiam manter o seu trabalho lá, o pagamento era irrisório. E outro fator, né, que convém lembrar também é o crescimento vegetativo da população brasileira. Ela cresce muito nesse período, né, da década de 70 para cá. Eu lembro que na Copa do Mundo de 70 tinha até o hinozinho, né, que foi da Copa, que dizia 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. O hino era mais ou menos isso. Então, em 70 era 90 milhões. Hoje, né, passado aí 50 anos, né,
nós estamos com 220 e poucos milhões de pessoas. Percebam aí o contundente crescimento, tá? Voltando lá, a urbanização brasileira, ela vai provocar muitas mudanças na organização socioespacial do país. Dentre essas mudanças, essas alterações, a gente pode colocar o crescimento da qualidade de cidades, que é tá? Quando eu digo o crescimento da qualidade das cidades, é que as cidades elas passam a se desenvolver de uma forma muito rápida. Então, para suprir a necessidade da população, obviamente que essas cidades elas têm que procurarem se abastecer de infraestrutura, que nem sempre é possível, mas porque elas não foram planejadas, né? Então, o crescimento da quantidade das cidades ele é um dos aspectos. Segundo aspecto, né, que provocou a mudança na organização socioespacial é o crescimento desordenado, né, do meio urbano. Quando não há planejamento, eu já coloquei para vocês que a probabilidade das coisas não darem certos ela é muito grande, né? Então, o crescimento desordenado no meio urbano, ele faz com que surja vários problemas de ordem ambientais e estruturais, tá? O terceiro aspecto, né, da mudança socioespacial é a formação das favelas, que hoje chama-se aí comunidades. Essas favelas nas quais a população de baixa renda se fixa, ou se fixava em razão do quê? Baixa valorização dos terrenos, né? Então, não tem estrutura, não tem saneamento e etc, etc. Então, os terrenos nesses lugares, o valor é mínimo. Então, as pessoas que não têm condições, elas vão para as favelas. O outro fator não menos importante do que as favelas, né, é a acentuação das desigualdades sociais nos centros urbanos. Por quê? Porque muitas pessoas que chegavam às cidades, elas não possuíam escolaridade e elas acabavam ficando desempregadas, aumentando o quê? Aumentando o índice de pobreza e a violência nos centros urbanos, tá? Então, essas são as principais características, né, da estruturação da urbanização no território brasileiro. Tá legal? Vamos lá para a página 362, ver um pouquinho disso tudo que eu falei. Então tá lá, item 1. Nas últimas 5 décadas, o Brasil conheceu um processo de urbanização intenso, a ponto de ocorrer uma inversão das porcentagens da população rural e urbana do país em 1950. Os dados demográficos apontavam que 63,8% da população brasileira vivia no campo, enquanto o restante da população, 36,2% dos brasileiros, habitava as áreas urbanas do país. Já em 2010, o censo demográfico realizado pelo IBGE revelou que a população rural corresponde a apenas 15,6% da população brasileira, enquanto 84,4% da população vive em áreas urbanas do país. Tá? Então vejam aí a inversão, né? O que era na década de 50 e o que se tornou em 2010. Item 2. O rápido crescimento da urbanização no Brasil gerou situações e problemas novos e pode ser explicado por vários fatores, em especial a migração em massa da população do campo para a cidade, caracterizando um efeito êxodo rural. Esse deslocamento ele acontece por diferentes razões, sendo as principais a concentração fundiária, a acelerada mecanização agrícola e a expansão do processo industrial. Esses 3 fatores, né, todos eles correlacionados, explicam aí a quantidade de migração do campo para a cidade. 3. A violência urbana se expressa pela ação do crime organizado, do tráfico de droga, dos furtos, dos roubos, dos sequestros e também das ações de preconceito, de intolerância e de negligência. A desigualdade e a exclusão social,
de uma parcela significativa da população dos grandes centros urbanos são as principais causas do aumento desse problema. Então, na cidade, esses tipos de problemas eles já são comuns, não é privilégio do território brasileiro, não. Tá? Entendam que todo centro urbano ele vai ter esse problema. Tá? Então tá lá, violência urbana se expressa na ação do crime. Não, em todo lugar tem. Isso aqui não é privilégio nosso, não. Item 4. A violência também decorre atualmente da precariedade das condições em que vivem os moradores dos centros urbanos, expostos à degradação da sua qualidade de vida. Infelizmente, eu não concordo com esse item 4. Né? Colocar que a violência ela é recorrente da precariedade das condições em que vivem os moradores. Se todo mundo que passa dificuldade fosse recorrer ao crime, né, a violência estaria extremamente maior do que é. Então, não é, na minha concepção, pelo menos esse item 4, ele não é justificável. Tá? Item 5. Peraí, voltando. Por que ele não é justificável, professor? Porque hoje, né, muitas pessoas da classe média alta, recorrem ao crime por status. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Tá? E principalmente as mocinhas, as senhoritas, aquela coisa toda, que às vezes, né, recebe aí o termo pejorativo de marmita, de bandido. Por quê? Porque quer uma boa vida, quer ostentar, então vai procurar se associar ao crime. Tá? Bom, mas é um assunto para aula de sociologia a gente discutir isso aí. Item 5. A precariedade no espaço urbano é refletida pela presença dos seguintes tipos de moradias. Primeiro, favelas, áreas de ocupação gradual, isto é, aglomerados de habitações erguidas ao longo de certo tempo em terrenos de terceiros, em geral do poder público. Então o Estado, o município tem lá uma área que não está sendo utilizada, as pessoas vão invadir, vão começar a construir ali, né, os seus barraquinhos, formando aí um conglomerado de barraquinhos que vai ser caracterizado como favela. Um dos exemplos aí é a favela, a maior favela da América Latina, a favela da Rocinha. Né? O outro tipo de moradia é cortiços. O que são os cortiços? Consistem em habitações coletivas, compostas de cômodos alugados. Então é aquele famoso puxadinho, né? A pessoa constrói lá um barraquinho, aquela coisa, e em cima disso vai puxando um cômodo, vai puxando um cômodo, vai puxando um cômodo para poder alugar. Isso aí é chamado cortiço. O terceiro, né, seria o loteamentos periféricos, que é a forma típica de expansão de moradias popular nas grandes metrópoles, ou seja, são terrenos distantes dos centros comerciais e de serviços. São divididos em lotes adquiridos pelas camadas de baixa renda. A substituição do aluguel pela casa própria é igualmente reforçada pela implantação de conjuntos habitacionais, o que define uma das faces do padrão espacial das metrópoles e da expulsão dos pobres para a periferia. Então, geralmente, quando a área vai se desenvolvendo, né, ela vai criar na sua vizinhança vizinhanças desenvolvidas. E aí, quando essas vizinhanças, que antes não eram desenvolvidas, passam a se desenvolver, o terreno ele vai ter um acréscimo de valor. E aí a pessoa, o trabalhador, o proletariado, o assalariado, ele não vai poder acompanhar isso. Então, o aluguel disso. Então, ele é obrigado a ir se distanciando. Então, os centros periféricos, eles vão absorvendo essas pessoas que não têm condições. Tá legal? Item 6. O trânsito caótico, resultado do aumento do uso de veículos particulares e da falta de investimentos em obras de infraestrutura e em transportes,
coletivos também contribui para a queda da qualidade de vida da população. Em São Paulo é muito comum, né? Na cidade de São Paulo é muito comum a pessoa entrar no serviço às 9 e ter que sair da sua residência às 6 da manhã. A pessoa sai do seu serviço às 5 da tarde e chega na sua residência 8h30, 9 horas da noite. Isso é em virtude do trânsito caótico, né? Os transportes coletivos, eles não apresentam qualidade. E aí eu já posso colocar que isso é privilégio do território brasileiro. Porque nos outros centros urbanos espalhados no mundo afora aí, os transportes coletivos, pelo menos, são funcionais. Não é como que eu posso caracterizar? Não é essa fezes que temos aqui. O transporte coletivo, em todo o território brasileiro, ele é surreal, ele é desumano, tá legal? Item 7. A distribuição da população urbana pelas regiões brasileiras comprova a relação entre o processo de urbanização e o nível de integração de cada região na economia do país. Deixa eu enfatizar aqui. A distribuição da população urbana pelas regiões brasileiras comprova a relação entre os processos de urbanização e o nível de integração de cada região. E aí nós temos essa tabela, a população urbana por regiões. E aí o Sudeste, né, é o carro-chefe, porque ele faz aí uma comparação desde 1940 até 2010. A população urbana, né, em porcentagem. Então vamos lá, entender um pouquinho isso aí por região. Sudeste. Por que é o carro-chefe? Vinculado à produção agrícola, ao mercado e substituindo o ser humano pela máquina, a indústria e a cidade ajudam a impor padrões econômicos capitalistas ao campo, o que acelera a transferência da população para o meio urbano. Por isso que o Sudeste é o carro-chefe. Tá? Centro-Oeste. A construção de Brasília, na década de 60, o predomínio da grande propriedade pecuarista do tipo extensivo e a progressiva ocupação das áreas do Cerrado pela moderna agricultura mecanizada de grãos contribuíram para a queda do índice da população rural. Né? Então, o Centro-Oeste, pelo fato da sua mecanização, pelo fato de ter um tipo de vegetação propício, então lá obviamente que vai ser um atrativo a mais. E aí faz com que ocorra aí a queda do índice da população rural, porque eles procuram ir lá para o Centro-Oeste, né, para trabalhar naquilo que eles sabem, mas de uma maneira mais mecanizada. Região Sul. Ela apresenta taxas de urbanização relativamente baixas, porque sua tradicional estrutura de pequenas propriedades familiares possibilita a fixação das pessoas no campo. A partir da década de 70, o esgotamento de espaços rurais pioneiros e a forte concentração fundiária decorrente do avanço da cultura da soja mecanizada acentuaram a migração do campo para a cidade. Olha que bacana o Sul. O Sul mantém a sua tradição, né? Então não tem centros urbanos? Obviamente que tem centros urbanos, mas pelo fato deles terem uma cultura diferenciada, olha o que eu estou falando, cultura diferenciada, a urbanização ela é relativamente baixa, porque eles procuram manter as suas tradições. Qual que é a tradição? É de ter a sua propriedade, embora seja pequena, e essa pequena propriedade ela vai possibilitar os seus ganhos, os seus rendimentos. Tá legal? Região Norte. Apesar de ser conhecida pela sua frágil economia local e pela pequena atividade industrial, novos projetos relacionados à mineração e à construção de grandes obras como hidrelétricas podem aumentar a taxa de urbanização da região. Mentira, 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 mentira. Eu estou lendo isso, né, da região Norte, pelo menos aí há 30 anos. E há 30 anos eu venho colocando, desmistificando isso que traz as apostilas. O Norte ele não cresce.
ele não cresce. Por quê? Porque as pessoas, qual empresário em sã consciência vai investir o seu capital lá? Né? É complicado, tá legal? Nordeste. Mesmo tendo sua economia relacionada às atividades tradicionais no campo, atualmente novas dinâmicas econômicas têm tornado as cidades nordestinas, principalmente as localizadas no eixo litorâneo, em polos de atração de trabalhadores. Atividades relacionadas ao quê? Turismo e a recente industrialização destacam-se na região. Além disso, houve avanço da agricultura mecanizada, com destaque para a região conhecida como Mapitoba. Então, o Nordeste ele tem a sua disparidade do Norte, por quê? Em virtude de ser extremamente vislumbrante a área litorânea. Então, o turismo ele vai atrair as pessoas, vai fazer com que as pessoas ainda permaneçam no Nordeste, apesar de todos os problemas que o Nordeste enfrenta, as pessoas evitam sair do Nordeste. Um clima, em determinadas regiões, um clima fantástico, com as praias que são extremamente paradisíacas. Então, poxa, vamos vender picolé, vamos vender água de coco, vamos tentar viabilizar alguma coisa para não ter que ir para o outro lugar. Então, eles estão conseguindo se virar muito bem, exceto as áreas onde a seca ela é realmente cruel. Aí as pessoas não têm uma opção, né? Aí as pessoas têm que migrar mesmo. Vamos lá, item 8, página 363, tá? Se dispersaram aí, página 363. A cidade é um aglomerado humano concentrado com atividades econômicas não agrícolas, organizadas em ruas com serviços de transportes, limpeza pública, luz, água, esgoto, além das atividades de saúde, educação, lazer e etc. Sua característica principal é dada pela expansão do setor terciário, que é o comércio e prestação de serviço, tá? Setor terciário, podendo abranger ou não atividades industriais. De acordo com sua origem, uma cidade pode ser classificada como espontânea ou planejada. Já expliquei isso aí em algumas aulas anteriores. Espontânea, quando nasce ao Deus dará. Planejada é quando você planeja o surgimento de algo, o surgimento de uma região, o surgimento de uma cidade. Ou ainda, segundo sua função urbana, uma cidade pode ser classificada em industrial, comercial, portuária, turística, religiosa, histórica, entre outras. Só para exemplificar, industrial, São Bernardo do Campo. Comercial, cidade de São Paulo. Portuária, Santos, Guarujá. Turística, Bertioga. Religiosa, Aparecida do Norte. Histórica, a gente pode colocar aquela de Minas Gerais lá que me foge o nome. Ouro Preto. Tá legal? Então essas são as classificações. 9, tá? A hierarquia urbana é definida com base nos diferentes graus de influências que as cidades apresentam dentro de uma área urbana. Ou seja, quanto mais amplo o leque desses serviços, maior será a influência econômica, política e cultural exercidas pelas cidades, que podem chegar a polarizar toda a rede urbana local, regional ou mesmo nacional. É o exemplo de São Paulo, tá, gente? Diz aqui que a hierarquia ela é definida com base no que a cidade oferece. São Paulo oferece tudo. Então, por conta disso, ela está no topo aí, hierarquicamente falando. Item 10. Conforme o grau de hierarquia que os centros urbanos ocupam em uma área urbana, eles são denominados da seguinte maneira. Centros subregionais. Quais são os centros subregionais? Centros urbanos que exercem influência sobre a região em torno deles. Centros urbanos que, pela sua importância no fluxo de comércio e de serviços, exercem influência sobre uma sub-região ou ao seu redor. Então, o centro subregional ele vai ter a sua importância, né, no comércio e na prestação de serviços. E ele vai exercer influência sobre outra região.
Capitais regionais são considerados os centros urbanos que exercem influência sobre a região ou em torno deles, que aí seria São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e assim por diante. Metrópoles, centros urbanos que pela importância e pela influência se sobrepõem às capitais. As capitais regionais polarizadas em torno deles, superiores às capitais. As metrópoles oferecem grandes variedades de produtos e serviços. Então, deixa eu colocar aqui uma metrópole, só para poder exemplificar para vocês, uma metrópole extremamente importante que, às vezes, empata lá com a capital. Qual que é a capital da cidade de São Paulo? Capital do estado de São Paulo, São Paulo. Tem uma região mais próxima que sobrepuja a importância de São Paulo? Não. E na Bahia, capital, Salvador, tem alguma outra região que sobrepuja a importância de Salvador? Professor, turisticamente pode colocar aí a Ilhéus, pode colocar a Feira de Santana, Vitória da Conquista, mas não, está bem abaixo do patamar de Salvador. Se uma dessas regiões fosse mais importante do que a capital, nós colocaríamos aí como metrópoles na hierarquização, tá legal? Vamos lá, metrópoles nacionais. O que são metrópoles nacionais? Centros urbanos que pela importância e pela influência se sobrepõem às metrópoles. São as cidades que se concentram as indústrias e os serviços especializados e desempenham funções de âmbito nacional e internacional. Tá? Grandes metrópoles nacionais, centros urbanos que, pela importância, se sobrepõem às metrópoles nacionais. Não é o nosso caso. Dê uma olhadinha nesse mapa aí para ver as caracterizações. Tá legal? Vamos lá, item 11. As grandes metrópoles formam áreas conurbadas, onde os fluxos de bens, de serviços, de pessoas ocorrem como se na área em que estão localizados os municípios houvesse uma só unidade política administrativa e, portanto, uma administração pública. No entanto, cada município tem uma administração pública independente, o que resulta muitas vezes em problemas e impasses administrativos. Eu vou colocar o exemplo aí de São Paulo e Guarulhos. São Paulo tem o seu prefeito, Bruno Covas. Guarulhos tem o seu prefeito lá, que me fugiu o nome. São Paulo e Guarulhos, elas são conurbadas. Obviamente que vai causar, em determinados momentos, algum problema administrativo, né? Porque, como eu falei, você não sabe onde começa uma e termina outra. Tá? Então, em algum momento, essas áreas conurbadas elas vão apresentar algum problema de ordem administrativa, causando aí aquilo que nós chamamos de impasse. Né? Esse impasse pode ser em virtude de vários motivos: transporte coletivo, taxação de impostos, multa de veículos, tudo isso pode causar e gerar um transtorno aí. Item 12. As regiões metropolitanas foram criadas no início da década de 70, com o objetivo de solucionar problemas comuns entre as cidades que compõem os aglomerados urbanos. Sobretudo para agilizar as ações vinculadas aos setores de transporte, saneamento básico, habitação e abastecimento, atualmente existem 38 regiões metropolitanas no país. Não precisem gravar todas essas 38, mas saibam que são 38 regiões consideradas regiões metropolitanas. Tá legal? E aí nós temos na 365 quais são essas consideradas regiões metropolitanas, tá legal? Vejam aí no estado de São Paulo, né, várias regiões consideradas metropolitanas. Na 365, no último gráficozinho também, tabelinha, tem aí, quantos municípios nós temos em São Paulo, tá?
São Paulo, 39 municípios, população de 20 milhões, né? E a população do município sede, 11.253. É bacana isso aí para analisarmos os dados. Tá legal? Senhores, senhoritas, bonitas e bonitos, terminando essa parte, se tiverem alguma dúvida, depois se procura ressarcir, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios até a página 369, né? Os da aula anterior e até os exercícios da 369. Tá claro isso? Ótimo, então. Encerramos aqui. Professor, você vai querer os exercícios hoje? Não, hoje não. Eu vou colocar no grupo, né? O prazo, posteriormente eu vou colocar no grupo o prazo que vocês terão para entregá-los aí. Tá legal? Tenham aí um excelente fim de semana. Espero de verdade que semana que vem estejamos juntos aí online e ao vivo, né? Já estou com saudade. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês.